O título total dessa palestra seria o papel dos princípios da reconstrução do direito administrativo pós-moderno. Mas o subtítulo é que explica tudo. É uma visão metodológica de Karl Laretz até a plenitude da tutela judicial da dignidade das pessoas na obra de Eduardo Garcia de Querria. Portanto, eu estou abrangendo aí 50 anos, desde o início da produção de Karl Laretz até a morte do nosso mestre. Há 50 anos de mudança de paradigmas. Mas eu não poderia abranger isso agora sem fazer, como eu estou fazendo, me dirigindo na primeira pessoa, porque há muito de toque pessoal nisso, de vivência pessoal nisso, desses 50 anos de produção que estão dentro da minha vida. É praticamente o tempo que eu formei, desenvolvi e amadureci todo o meu pensamento e toda a minha obra, que hoje já está com 72 obras, 72 volumes publicados, muita coisa. Eu estou com 81 anos, portanto, há quase que um por ano, né? Bom, é uma experiência singular. E por isso que a escolha desse congresso, para mim, foi perfeita. A presença aqui dos meus amigos, o Antônio Ferreira, o Carlos Castanho, o Cristiano Lago. Então, é um ambiente propício para um teor mais intimista que eu queria dar, que é essa coincidência dos meus estudos. Aliás, no início, coincidiu realmente com a arrancada da mutação filosófica que levou à mutação de todo o direito, e, consequentemente, do direito administrativo com muito mais vigor. Isso foi a publicação em 1960, quando os senhores estariam vivos, da metodologia da ciência do direito de Karl Laretz. Ele revisitava os princípios da ciência jurídica que haviam sido desenvolvidos de uma certa maneira por um autor anterior, mas ele foi o primeiro realmente a tocar na validade dos princípios, não no sentido que havia antigamente de orientadores da doutrina, não, de orientadores das decisões, orientadores do pensamento, portanto, os princípios com função ativa. Essa que é a ideia, que foi a transformação. E depois de uma formação de 19 anos, a minha formação, num ambiente puramente positivista, não podia ser mais do que isso. A Faculdade Nacional de Direito, depois doutorado na própria Universidade de Direito, com 2 anos com o Francisco Campos, que não podia ser mais positivista e mais autoritário no direito administrativo que o Francisco Campos, mas era um gênio, era realmente um talento. Então, a diferença foi que eu me vejo em 1969 como discípulo de Karl Laretz em Munique. E aí foi o primeiro choque, mas um choque de cultura extraordinário. Depois de 19 anos na atmosfera, desde o bacharelado até chegar lá, a atmosfera do direito administrativo era um direito administrativo realmente autoritário, era positivista, era o que está na lei. Né? Só o legislador tem razão, ninguém mais tem razão. A sociedade jurídica não produz nada, só fica discutindo o que está na lei. Ponto. Então era essa a ideia. Eu me vi atônito nas palestras e no contato pessoal com Karl Laretz, no ano de 69, ele desconstruindo pedra por pedra essa convicção novecentista de que o direito posto seria todo o fundamento necessário para alcançar o que fosse, vamos dizer, uma ciência exata do direito. Né? A ideia de que seria uma ciência exata que daria segurança jurídica total. O que está na lei é o que está na lei. Bom ou mal, certo ou errado, justo ou injusto, é o que está na lei. Então, ele desconstruiu, dizendo que não era necessário chegar a esta precisão de uma ciência exata para se ter uma ciência justa. Essa é uma frase que ele repetiu muitas vezes. Então, dizer que operar silogismos, operar subsunções, tudo isso eram técnicas muito bem, muito interessantes, mas não atendia a linha do racionalismo, mas não atendia ao único método para alcançar o que fosse a justiça. Então, esse tempo de reconstrução,
e provocaram uma poderosa mutação pessoal. Eu acho que a palavra mutação serve para mim mesmo, porque eu realmente mudei bastante, mas não foi de uma hora para outra. Foi algum tempo, levei algum tempo. Nesse tempo, foi o tempo também que eu comecei a minha amizade com o Eduardo Castilho de Terria. Conheci 3 anos depois de ter terminado o curso na Universidade de Munique e ter voltado. Então, eu chamei aqui ao Rio, era procurador-geral do Estado da Guanabara, e o chamei para fazer uma conferência aqui. Até uma coisa curiosa, o governador da época, não pôs nenhum nome, porque seria detrimental, disse assim, mas, Diogo, como é que você convida essas pessoas que não conhecem, para trazer da Europa para cá? Ele era já catedrático da Complutense de Madrid. Disse, as pessoas que não conhecem estão os maiores catedráticos, pensadores do mundo moderno. O homem não conhecia isso, era governador do Estado da Guanabara. Mas, enfim, aí começou uma longa amizade. Uma amizade que durou, para mim, continua. Ele desapareceu ano passado, mas para mim a amizade continua. Eu continuo ainda profundamente amigo e devedor de Eduardo Castilho de Terria. Então foi, diante dessa surpreendente, até imprevista, sucessão de coincidências, quando eu retornei ao Brasil, tinha 36 anos, né, muito entusiasmado com todas essas perspectivas que aconteciam, eu comecei a realmente mudar aos pouquinhos o meu pensamento e aos pouquinhos criar uma espécie de visão nova. Esse percurso, essas ideias amadureceram, continua a ocorrer sempre, né, em vários centros do pensamento. Isso não ocorreu só aquele pescadinho um ou outro, não, elas foram espolcando em vários países. E o pensamento de Karl Lagerfeld foi assim. Ele começou a reproduzir-se em vários outros centros. E foi esse pensamento uma das molas mestras para, que eu vou dizer aqui até a frase que tem, um movimento de ideias geral que abarcou a Alemanha no decurso do século XIX e modificou e mais ou menos alterou todas as ciências do espírito. Isso é interessante, assim. Na essência, o Pilares partiu do neocantismo e da intuição que lhe veio de uma leitura de Rudolf Steiner, que também tinha escrito um livro com o mesmo nome, a teoria do direito justo, né? Direito justo. Pois bem, naquela época se fazia transferência da jurisprudência dos conceitos, que era a mais arraigada doutrina positivista, para a jurisprudência dos interesses. Já se levava em conta algumas coisas, não os valores, mas alguns interesses capitais. Foi Philipp Heck que teve a orientação principal desses expositores. Mas o caminho trilhado por Lages para propor o atual estado da arte, da metodologia, na verdade viria com a entrada do terceiro tipo de jurisprudência, que era a jurisprudência dos valores, em que a essência do trabalho interpretativo está em complementar o trabalho legislativo. Portanto, o conjunto de aportes que a sociedade jurídica, que aquelas pessoas que se prepararam para estudar o direito e que vão exercer todas as funções na área jurídica, desde o início até o fim, até o início das mais altas cortes, o que fazem é colocar a sua avaliação, a sua valoração autônoma dentro daquela norma legal para dar vida, e essa vida é a justiça. E a beleza da lição de Karl Lagerfeld é exatamente isso, é impregnar a norma de justiça. O mestre alcançava, assim, a essência da questão, o conceito de um direito que não é apenas um direito legal, mas um direito justo. Essa integração do seu pensamento metodológico se aperfeiçoaria 25 anos mais tarde na sua própria carreira, já terminando a sua carreira para passar para a sua casinha em Ocean, que era pertinho de Munique, aquelas 20 minutos de Munique, e lá
ele escreveu essa segunda obra capital, que é o Direito Justo, Fundamentos da Ética Jurídica, uma obra em que ele claramente identificou os princípios jurídicos, nosso tema central, como os pensamentos diretores de uma regulação jurídica existente ou possível, ou então a direção em que está situada a regra que se há de encontrar. A regra é o produto final dessa interação que parte, evidentemente, da norma legal, da norma positiva, mas que ela não está completamente adensada no seu sentido de justiça. Pois bem, apresentada assim essa visão genética do conceito, nós vamos levar a ideia do preceito central. Qual seria o valor jurídico central que orientaria? E aí entra um pouquinho Kant, entra um pouquinho da visão anterior do pensamento jurídico alemão, mas, de qualquer maneira, o princípio central, o princípio matriz de todos os demais princípios é o princípio geral do respeito recíproco. Sem esse princípio geral do respeito recíproco, nada se constrói nessa pirâmide imensa que seria a pirâmide dos princípios. O princípio procede da voz grega, da voz latina princípio, que é a tradução do grego arché. Arché é o início, começo, arqueologia, arquétipo, então é o começo. O princípio é o começo. Logo, essa palavra arché é interessante, ela foi usada pelos pré-socráticos, porque os pré-socráticos estavam sempre preocupados em ter no sentido do universo ordenado. Essa era a ideia dos pré-socráticos. Aqueles homens eram realmente extraordinários, eram Eutáquio de Mileto, Sandra, Anaxágoras, Anaximandro, todos eles queriam ter uma ordem no universo, logo a ordem começa com o princípio. Então, eles queriam destruir aquela cosmogonia grega inicial, que era baseada justamente em mitos, né? O universo é criado assim, então surgiram os mitos para a criação, mitos esses que permanecem em muitas das nossas religiões encontradas no mundo. Quase todas as religiões têm os seus mitos para o começo do universo, o começo das coisas. Mas então, o pessoal de Mileto, que era a escola de Anaxágoras, de Tales, ela procurava substituir esse princípio mais ou menos cosmogônico, um pouco até teológico, por um princípio racional. Então, tudo envolvia a ideia de destruir a teoria cosmogônica da época, que era a teoria do caos. Então, colocar ordem no caos, dar um princípio no caos, era toda a ideia que surgiu e que ilustrou, evidentemente, toda a história dos princípios, até passar pelo latim de princípios e tudo mais. Bom, esse pensamento, com poucas alterações, passou por vários autores, o Dworkin aqui, que inovou um modelo normativo de políticas, né? Aliás, interessante, Dworkin distinguia as regras, os princípios, e olha que coisa curiosa, as políticas. Uma coisa um pouco semelhante ao que eu tenho escrito, que as políticas públicas correspondem a um complexo. Não é mais um ato, nem é mais um procedimento, um processo, mas um complexo de processos. Curioso que está isso aqui no Ronald Dworkin, ao dizer que existem regras, princípios e processos. Que coisa curiosa, a política pública. Pois bem, depois disso, temos que pensar na existência do princípio, agora a função. Qual é a função que cabe ao princípio? Cabe à doutrina descobrir, sistematizar esses princípios, claramente. As operações lógicas, a análise normativa para descobrir os princípios imanentes e a síntese normativa para a construção do corpo de teoria de princípios. É praticamente o que fazem todos os autores que se debruçam sobre princípios, é criar essa metodologia de aproximação. Agora, além da
indispensável função científica, que é justamente a construção de uma dogmática, a alicerçada dos princípios, a doutrina é também a mais importante fonte crítica do ordenamento jurídico, porque contribui com os fundamentos teóricos para a correta elaboração da lei, para a sua interpretação, para a jurisprudência dos tribunais judiciários, para a estruturação de uma praxe administrativa, portanto, tem um sem número de utilidades. E com essa ampla prática de buscar os princípios, a solução casuística, otimizada, aperfeiçoada, isso, portanto, em termos de valores, valores estilados, é a partir desse momento um pensamento orientado a valores se faz possível complementar. Complementar para atingir o que se chama do direito justo. A passagem do direito legal para o direito justo. É aí que Larian inicia o seu livro, Direito Justo, explicando, logo no início da obra, que esse produto que vai ser a norma aplicada não é algo que esteja fora do direito estabelecido. Aliás, Stamler dizia que o direito estabelecido não era só o direito posto pelo legislador, mas o direito estabelecido no momento da aplicação. Stamler dizia isso. Stamler é um precursor de Larian, né? Até coincidência que eu já falei, o livro tem o mesmo título, Direito Justo, Stamler e Larian. Curioso que, afinal, de certo modo, essa escola larenciana, construída sobre a vigência dos valores, ele faz abona, de uma certa maneira, uma visão clássica anterior, que é de Savigny. Savigny diz o seguinte: a ideia que o direito positivo está sempre numa relação histórica, daí a escola histórica, Savigny, uma relação histórica de causa e efeito, com os dados sociais presentes, os dados políticos presentes e com outros fatores. E por sem estar com essa relação histórica, daí a teoria histórica do direito de Savigny, não há possibilidade de se falar de um direito puro do legislador. Não. Ele estará sempre mesclado com alguma coisa histórica no momento de sua aplicação. Portanto, muito antes de Larian, já havia essa ideia de que o direito a ser aplicado era um produto da comunidade jurídica, um produto histórico que era destilado pela comunidade jurídica. Ora, esta relação histórica só se integra, se confirma, se efetiva finalmente a aplicação desse elemento elaborado, integrado, cujo o objetivo é instilar na norma posta o valor de justiça. É por esse motivo que o conceito de validade para o positivismo decorria apenas da mera vigência da lei. E Larian vai mais além, passa a exigir a integração valorativa que torna a norma, torna a lei justa. Essa é a virada. Então, qual é o conteúdo essencial dos princípios? Vamos ver um pouco dos seus desdobramentos. Qual é o conteúdo para que uma norma seja justa? Esse é o ponto-chave. O que é que faz um princípio? E o que é que faz que um princípio seja um princípio justo? Qualquer princípios não sejam justos. Princípios positivos muitas vezes não são justos. Ou a obrigação de um princípio positivo às vezes não é um princípio justo. O princípio justo é um conceito diferente. Então, depois de examinar a muito densa herança filosófica alemã, que é uma coisa impressionante, sobre todos esses temas fronteiriços entre a filosofia e o direito, surge a ideia do conceito de justiça como a existência de condições essenciais para a convivência social. Essas condições essenciais são dadas pela prática do direito. Ele é muito antigo, essas condições essenciais são antigas, senão a sociedade teria sido impossível, estaria perfeitamente em época de caos e desordem. Então, quais são as qualidades que tem que ter essa ordem? Primeiro, instalar a paz jurídica. Se ela instala a paz jurídica, é uma grande coisa.
E se ela, além disso, realiza a justiça no sentido filosófico, aí é uma maravilha. Então, a paz jurídica e a justiça têm que caminhar juntos. São, de um lado, a paz jurídica e, do outro lado, a justiça. Ora, a justiça recebe milhares de conceituações na história, não vou nem perder tempo com isso, mas para Lawrence, esse elemento é um elemento que se encontraria depois do próprio Rawls. O senhor sabe que o Rawls publicou uma teoria da justiça que foi a segunda do mundo, que é a do Aristóteles, depois do próprio Rawls. Levou 2.400 anos para se formular uma teoria da justiça nova. É importante. E a importância também que o Rawls incorporou o conceito do justo nessa teoria da justiça. Isso é interessantíssimo. Então, Rawls dizia o seguinte: ao atribuir-se direitos e deveres fundamentais, não se estabelece qualquer diferença arbitrária entre os homens, e se as regras produzem um equilíbrio significativo entre as pretensões concorrentes para o bem da vida social. Aí está já um supra-sumo do que seria a justiça. Mas é necessário que esses dois elementos, a paz jurídica e a justiça, se acompanhem. A jurídica é aquela que é elementos postos para que não haja esses conflitos. E a justiça para que os conflitos sejam dirimidos com valores superiores. Então, o princípio matriz do respeito recíproco, ele sai de uma meditação de Kant sobre o que ele chamou, que era a relação jurídica fundamental do imperativo categórico que todos nós aprendemos na faculdade. Uma relação jurídica fundamental que reconhece a dignidade de cada pessoa a sua dignidade própria, inviolável, total, e isso é a base do justo. Se um olha para o outro e vê no outro com igual dignidade, com os mesmos valores, está começando a haver uma relação de justiça. Quando olha e não encontra o igual, há uma relação que já está defasada em termos de justiça. Não é uma relação justa. Por isso, se todo homem tem pretensão que se lhe respeite a própria dignidade, reciprocamente, a sua obrigação é de respeitar do mesmo modo os demais. E assim entendia Kant que havia ali mais que um dever moral, mas um dever jurídico. Daí, Lawrence dizer, e aqui eu cito Lawrence, que é o coração de tudo isso que eu expus. O princípio fundamental do direito, do qual procede toda a regulação, é o respeito recíproco, o reconhecimento da dignidade pessoal do outro e, por consequente, da indemnidade da pessoa do outro em tudo que concerne a sua existência exterior no mundo visível. Isso é, a vida, a integridade física, a salubridade, etc., a honra. E em sua existência como pessoa, a liberdade, o prestígio pessoal. E desde esse ponto se projeta uma nova luz sobre a paz jurídica. É aquele estado do qual as relações entre os homens não se regem pelo direito do mais forte, mas pelo princípio do respeito recíproco, cujo cumprimento fica assegurado. É interessante que o Lawrence, no Direito Justo, ele dizia que a Constituição da Alemanha, lembrava que a Constituição da Alemanha, os Gesetzes, positivava esse princípio no seu artigo 1º, olha que interessante. A dignidade do homem é intangível. Está lá, a Constituição alemã. E a nossa Constituição brasileira repete quase simetricamente no artigo 1º, 3. A dignidade da pessoa humana. Só isso. Não diz que é intangível, mas imagina que o seja. Portanto, há aí uma coincidência curiosa. Essa dignidade da pessoa humana, que eu chamava o Heinrich Heikel, que é o princípio matriz que prescinde de positivação. Chegamos ao princípio final, que é essa dignidade da pessoa humana, prescinde de positivação. Uma matriz que decorre da própria existência das coisas. Não precisa de um homem digno. O homem tem que buscar e descobrir que existe essa dignidade da pessoa humana que não pode ser subvertida nem alterada.
Então, sob a invocação desse princípio matriz, é que todos os demais princípios vão se desdobrando. Direto e indiretamente vão surgindo os princípios e recebendo as denominações, princípios fundamentais, princípios disso, princípios daquilo, princípio de direito penal, princípio disso, tem tudo, porque eles são, em cada disciplina do direito, escolhe os princípios matrizes apropriados, derivações da dignidade, que garantem o Estado democrático de direito, no nosso caso, ou que garantem um Estado religioso, em outros casos, mas sem esse princípio matriz não há nada. Bom, a visão de Leibniz que nos legou foi um dos mais importantes aportes para as aberturas ético-políticas, já, isto é, o direito permeado novamente, como deveria ser, pela ética da pós-modernidade. A pós-modernidade passa a ser um momento em que desabrocham esses valores, se revela com toda intensidade, se revela com vocação de permanência, claro, está substituindo alguns séculos de racionalismo, né? Então, no 7º e último capítulo do seu Direito Justo, ao abordar o modo de vigência dos princípios, distingue de um lado o modo de vigência positivo, que depende dos estabelecidos por algum tipo de autoridade, legislador, né? E de outro, o modo de vigência dos princípios, que é o modo de vigência do direito justo, que independem do estabelecimento de qualquer autoridade, e tampouco em razão de uma eventual convicção generalizada, mas tão somente pelo fato de serem justos, isso é, de se derivarem do princípio fundamental do respeito recíproco. Portanto, é alguma coisa que é um dado imanente da consciência, imaginar que nós devemos respeitar o próximo. Isso é tudo que se precisa para conseguir essa ideia do princípio matriz de Leibniz. Bom, vamos ver as consequências do direito administrativo, e aqui eu já estou encaminhando para o final. Deixo aqui uma apreciação que tem consciência que irá suscitar, compreensivelmente, algum desassossego por parte dos colegas, dos amigos que aqui estão. Ainda quando aceitam certas afirmações e que ainda não são totalmente aceitas. Primeiro, a suficiência jurídica do direito positivo. 2, a exclusividade dos legisladores para definir valores jurídicos na legislação. 3, o estrito papel de boca de lei atribuído aos juízes. 3, afirmações típicas do positivismo jurídico. A suficiência jurídica da lei, a exclusividade dos legisladores, ninguém mais podia falar sobre o valor que os legisladores falam, nem o juiz pode falar sobre o valor, o juiz aplica. Por quê? É o estrito papel da boca da lei. O juiz não cria nada. Tem que dizer aquilo que o legislador está pensando. Pois bem, quanto à visão que se tem dos operadores de direito, não mais como simples aplicadores mecânicos das normas legais, mas como intérpretes autorizados e necessários do direito. E por isso, seus coformuladores da norma aplicada, tem que se ter que a visão dos juízes também, que estão postados no extremo final desse isólio, desses intérpretes autorizados, o processo interpretativo, cabe definir e firmar apenas a última palavra, a versão final da interpretação do direito justo. Com efeito, a mutabilidade, que agora é inevitável, tempo e circunstâncias concorrem para que as normas legais necessitem ser objeto de interpretação permanente quanto à vigência, quanto à importância justa, quanto aos valores que contêm, e é a respeito disso que Leibniz dizia também há tanto e tantos anos atrás, que a maior parte das regras contidas na lei não podem ser aplicadas a fatos concretos, tal como literalmente rezam, sem a intermediação de alguma declaração intelectual que a torne justa. É interessante a virada do positivismo jurídico para o pós-modernismo. Essa exigência ainda é mais severa quando o juiz é convocado a definir direitos e deveres, diminuindo conflitos de interesses assimétricos
entre a pessoa e o Estado, e aí o direito administrativo. Quando esses direitos e deveres são colocados assimetricamente, a uma fonte de poder maior e o outro menor, essa assimetria obriga o juiz a ser muito mais rigoroso que nas relações simétricas. Por isso, né? Lá ele pensava certinho. Então, para ilustrar esse ponto, não vou me valer mais de Lares, mas um autor brasileiro atual, dos mais preocupados com esse fenômeno explosivo das demandas contra o Estado, amigo de muitos que estão aqui, Gessé Torres Pereira Júnior. De há muito ele vem se dedicando, com o tempo que lhe permite a sua atividade de juiz, para estudar esse fenômeno. E aqui eu cito: ao considerar entre dezenas de instituições que cumprem funções neutrais acolhidas nas constituições contemporâneas, a realidade de que os tribunais judiciais constituem hoje o escoadouro da generalizada insatisfação dos titulares de direitos desatendidos pelo Estado, concessionárias, permissionárias e por empresas privadas que prestam serviços essenciais. E Gessé chama atenção para o fato de que esse crescente recurso à justiça, que vai com essa insatisfação cada vez maior, que deveria ser a solução última, a última ratio, se tornou, ao contrário, absolutamente trivial, corriqueiro e abusivo, ao ponto de que geraram uma grave deformação no sistema, quase banalizando aquilo que deveria ser a última ratio, que é o apelo judiciário. E assim Gessé o exprime. O atual estoque de demandas ao judiciário brasileiro está em torno de 90 milhões de processos em curso. 90 milhões de processos em curso. 10% desses 90 milhões no estado do Rio de Janeiro. E segundo estatísticas compiladas pelo Conselho Nacional de Justiça, um órgão que deve exatamente fazer isso. De modo particular, diz ainda Gessé, abordando o fenômeno recente, o número dessas ações se vem estendendo com vistas a compelir o poder público a dar cumprimento a políticas públicas na esfera administrativa, conforme estão os comandos do artigo 6º da Constituição. Deve dar moradia, lazer, trabalho, saúde, educação. Então, o Estado, provedor de todos esses benesses do artigo 6º, é chamado insistentemente para efetivar. Então, isso aumenta as demandas do contexto comum, sem essas demandas novíssimas desse contexto, seria o ideal para cada cidadão ter sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua educação, seu lazer, sua segurança, sua previdência social, sua proteção, e certa proteção contra o próprio Estado também, tudo isso. E aqui cabe tecer uma consideração final, que é, na verdade, um caveat que eu faço quanto ao emprego indiscriminado dos princípios. Pois que, se não for contido pela boa doutrina, esse emprego indiscriminado de princípio terá um final muito triste, porque terá um potencial para agravar absurdamente os problemas do acesso judiciário. O advogado entrar baseado no princípio. Estou propondo essa ação por causa do princípio tal. E ele tira a regra, que seria a regra que devia ser retirada do legislador e propriamente. Então, se funda sobre um princípio. Ora, a função dos princípios jurídicos é de conduzir a uma aplicação jurídica. Conduzir. Ele próprio, ele não é aplicável diretamente, no seu sentido positivo. Entretanto, e aí a confusão, no seu sentido negativo, ele é aplicável. O princípio barra a ideia de qualquer outra norma. Portanto, no sentido positivo, ele é aplicável. Mas o que acontece é que na cabeça dos que não estão preparados para pensar ainda nesse sentido, na metodologia dos princípios, portanto, falando de profissionais de direito, que o público entende assim os princípios, essa função positiva é uma função que depende do processo que tem que começar com uma norma. Se não começar com uma norma, não posso tirar do ar uma regra específica, né? Tirar do ar do princípio. Não, o princípio tem que coadunar, ele tem que dar força, tem que dar a sua função positiva, essa, empurrar. Mas há mais um aspecto a considerar com relação à função negativa
que impõe a vedação do retrocesso. Essa vedação do retrocesso tem um autor da casa, o Felipe Dermo, escreveu sobre isso, é muito interessante. Isso não pode ser mais valenciano, essa vedação do retrocesso, com relação ao princípio. Pois-se que a vedação do retrocesso transcende as aplicações judiciárias e se projeta no campo legislativo para fulminar o injusto, ainda no campo legislativo. Não pode haver uma lei que retroceda em sentido de justiça também, porque essa é a história da civilização. A história da civilização apontava ao aperfeiçoamento da convivência humana, ao aperfeiçoamento da paz jurídica, ao aperfeiçoamento da justiça, em todos os níveis, coisa que será lenta, ainda será cada vez mais lenta, mas é necessária. Se nós não estabelecemos as barreiras para não voltar atrás, e essas barreiras têm que ser bem claras, nós voltamos cada volta à história, faz uma história spengeriana, voltando sempre a uma razão, em vez de ser alguma coisa, ser assintótica, né? Uma aproximação nunca possível, mas sempre maior, com a verdade, que é algum valor superior. Então, tanto para cada progresso, o mínimo que seja a afirmação da paz jurídica e da justiça, ou seja, da evolução do justo, não deve ser estorvado nem prejudicado qualquer que seja o legislador, pois seria inimaginável que o direito e as situações que se encontram no caminho do justo possa recuar e retroceder em relação ao princípio fundamental do respeito. Portanto, a incoerente aplicação ou incorporação de leis injustas, elas são regressivas, elas são abrogativas de tudo que se conquistou. E, portanto, não se pode admitir que o legislador tenha essa folga para voltar atrás, para nos reconduzir à barbárie, depois nós temos ultrapassado esse caso. Essas páginas fascinantes do direito justo de Lares, que me empolgaram desde com 36 anos, elas são páginas extraordinárias porque dão uma visão, uma visão que só os mestres têm, uma visão de conjugar a visão histórica e a visão filosófica. A visão histórica, que é aquela atenção à realidade, e a visão filosófica, à idealidade. Juntar essas duas coisas é típico dos mestres, né? Pois bem, eu selecionei e traduzi com o Putin, estou um pouco perdido, um pouco alemão, porque temos tanto tempo, mas vou cuidar ao máximo de preservar a sua mensagem e aqui vou encerrar a exposição. Quanto à visão histórica, assim vistas, a história do direito e a história do pensamento jurídico seriam algo como a progressiva revelação dos critérios sobre o justo, ainda que nós não cheguemos a dominá-los por completo, tanto assim histórica. Quanto à visão jurídica, a visão justo-filosófica, a afirmação do duplo redimensionamento do direito, como técnica do poder, que sempre foi considerado, e não pode perder, que se firmou depois de milênios, né, da autocracia como a única solução, técnica do poder. Quem manda, manda. Monarquia absoluta. O poder é o rei. Príncipes, tetos absolutos, só o rei. Não está obrigado a lei, acho que não estou obrigado a lei. E depois, a técnica do justo, e não só a técnica do poder. Isso é que entra, e isso é que vai transformando aquele direito positivista, duro, autocrático, puramente legislativo, em alguma coisa tão bonita. É isso que nós praticamos e escrevemos hoje aqui com dois autores que escrevem bastante sobre isso, inspiraram muito. O livrinho da Alberto se inspirou para fazer grande impacto no meu pensamento sobre as fundações. Pois bem, eu vou deixar aqui gravado o que posso, no espírito dos senhores, essa outra tradução horrível, que é a minha frase conclusiva. Hoje não sabemos se a humanidade enfrenta o seu ocaso ou se alcançará em novas fronteiras renovadas e melhores formas de vida em comum, com mais dimensões de amplitude mundial. Mas parece seguro
que só pode assegurar uma paz jurídica duradoura, um direito que seja algo mais que uma simples técnica de poder. Um direito que se oriente para o justo, tal como podemos conhecer, e se situe sob a clara exigência perpétua para todos que o aplicam e o configuram como direito justo. Tavares. Muito obrigado.